O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, que durou por grande parte do século XIX. Caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo, e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais na Europa. Inicialmente apenas uma atitude, um estado de espírito. O romantismo toma mais tarde a forma de um movimento, e o espírito romântico passa a designar toda uma visão de mundo centrada do indivíduo. Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando o drama humano, amores trágicos, ideais utópicos e desejos de escapismo. Se o século XVIII foi marcado pela objetividade, pelo iluminismo e pela razão, o início do século XIX seria marcado pelo lirismo, pela subjetividade, pela emoção e pelo eu. Fase romântica de Machado de Assis. O escritor Machado de Assis é da última geração do romantismo e se inspirou nessa primeira escola para criar suas primeiras histórias. Mesmo avessa à rigidez de escolas literárias e criando um estilo próprio e exclusivo, Machado de Assis criou obras com o amor como tema. Sua primeira obra dessa fase foi Ressurreição, um romance que seguiu de A Mão e a Luva, Helena e A Garcia, Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Mesmo com todos os ingredientes do romantismo, nessas histórias já havia o senso crítico e psicológico dos personagens, uma das principais características de seu texto. Bom, o livro começa quando Luiz Garcia, pai de E.A. Garcia, recebe uma carta enviada por Valéria. Uma das principais complicações da obra, sem dúvida, é quando Luiz Garcia ele vai forçar suas cartas e acaba encontrando uma carta desde o tempo da guerra escrita por Jorge. Nessa carta tinha escrito uma declaração de amor e logo ele foi mostrar a Estela, né, curioso. E Estela, quando viu a carta, ficou trêmula, triste, porque sabia que aquela carta era escrita para ela. E quem estava espiando tudo era E.A. Garcia, logo na hora que Estela pegou a carta para ver qual era o teor e tal. Então, quando E.A. Garcia viu que o seu pai e Estela não se amavam de verdade, ela começou a ver aquela desilusão e ela começou a ficar perversa e queria a todo custo conquistar Jorge, né? Para atrapalhar esse amor de Jorge e Estela, né? Então ela fez de tudo, mentia, simulava, acabou conquistando Jorge de fato. Sendo que quando ela finalmente conquistou e chegou a hora do beijo dos dois, né, que os dois se beijaram, veio um sentimento nela que ela não esperava. O clímax é a chegada de Procópio na obra, né? Procópio vem, aluga sua casa, né, é um amigo de guerra de Jorge, bem antigo. Ele vem, aluga sua casa na cidade. E o problema é que quando ele encontra E.A. Garcia, ele acaba se apaixonando por E.A. Garcia também. E ele faz de tudo para conquistar E.A. Garcia. De tudo, de tudo, de tudo. Ele começa a colocar na cabeça de E.A. Garcia que Jorge é apaixonado por Estela e não por ela. E E.A. Garcia começa a acreditar. É tão tal que E.A. Garcia deixa Jorge e vai atrás de Procópio. Sendo que o que ninguém esperava, né, é que a própria Estela ela ia pegar a carta, ia ler de novo, ia reler e ia explicar tudo para E.A. Garcia, o que aconteceu, que eles não se amavam mais e que isso era passado. Então Estela explica tudo para E.A. Garcia se conforma, né, e percebe que seu amor realmente é Jorge. Então ela vai atrás de Jorge, né, que é também um desfecho da obra, quando ela vai atrás de Jorge. E eles acabam se casando por amor indefinitivo. Bom, eu vou começar falando quem são os protagonistas e antagonistas. Os protagonistas são Luiz Garcia, E.A. Garcia, Jorge, Senhor Antunes, Raimundo e Estela. E os antagonistas são Valéria Gomes e Procópio Dias. Bom, vou começar falando sobre as personalidades de cada um dos personagens. Vou começar falando sobre Luiz Garcia. Suas maneiras eram frias e corteses, a fisionomia um pouco triste e ele tinha 41 anos. Raimundo. Ele era um preto de 50 anos, estatura mediana, forte e apesar dos seus largos dias era um tipo de africano suprimido e dedicado. Era um escravo feliz. Lina, o seu nome doméstico era E.A. Garcia. Ela é alta, delgada, travessa e possui movimentos súbitos.
Valéria Gomes. Ela era uma viúva de um desembargador honorário, tinha 48 anos. Ela era alta, robusta e é mãe de Jorge. Jorge, ele tinha um bigode negro, basto, os dois eram de costumes brancos e pacíficos. Jorge tinha uma estatura esbelta, nobre e elegante. O Sr. Antunes. O Sr. Antunes era um sujeito amarelo, míope, era alto e seco, trabalhava como vagar. Ele tinha uma pobreza sem dignidade, nascera com o espírito curvo e a índole servil. Estela. A Estela era pálida e tinha olhos grandes e escuros. Tinha sobrancelhas lisas, cheias e corretas. Os olhos eram a parte mais saliente do rosto. Procópio Dias. Ele tinha os olhos cor de chumbo, com expressão refletida e sonsa. Tinha 50 anos e era mediano de carne e estatura. E não horrivelmente feio. Bom, eu vou falar sobre todos os ambientes e os locais que aparecem na obra, tanto físico, quanto psicológico, quanto cronológicos. Esses ambientes são ambientes que acontecem em momentos bem marcantes dentro da obra e eu listei eles de acordo com a sequência que eles apareciam dentro da história, dentro do livro. Começando com a cidade de Santa Teresa, logo em seguida com a casa de Luiz de Garcia, colinas da cidade de Santa Teresa, quintal de Luiz de Garcia, departamento de administração da cidade, jardinete, que só para comparar é como se fosse um bar de hoje em dia, Jardim de Luiz de Garcia, África, Rua dos Arcos, Caixa Econômica da cidade, São Cristóvão, Santa Catarina, Rua dos Inválidos, Guerra do Paraguai, Casa de Valéria, que é uma das personagens principais e que basicamente ela que deu motivo para rolar toda a história do livro, Curupaiti, que era uma fortaleza paraguaia na época da guerra do Brasil contra o Paraguai, Teatro da cidade do Rio de Janeiro, Rua Doutora Luísa, Casa do Sr. Antunes, Colégio de Estela, que é a filha do Sr. Antunes, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Assembleia da cidade, Barra da Tijuca, Varanda, Parapeito e Alcova da Casa de Valéria na Tijuca. Essas três partes da Casa de Valéria são descritas na obra de uma vez só, por isso eu estou falando assim. Sala da Casa do Sr. Antunes, Tuiuti, Teatro e Sarau do acampamento militar no Ceará, Tuicuê, Minas Gerais, Lomas Valentinas, Pirebuí, Campo Grande, Assunção, São Paulo, Humaitá, Chácara de Luiz de Garcia, Rua de Olinda, Casa de Jorge, aí logo em seguida da Casa de Jorge vem Capela do Convento, Casa do Ministro do Rio de Janeiro, Quarto de Hóspede na Casa de Jorge, Escritório que Jorge trabalhava, Casa de Comércio, Aquaduto da cidade, Casa de Maria das Dores, que era uma das familiares de Luiz Garcia, da família dele, Rio da Prata, na Argentina, Abismo do Sonho de Yaya Garcia, que é um ambiente psicológico do sonho que Yaya Garcia teve, Mar da cidade de Maria das Dores, que é a tia de Yaya Garcia, Casa de Procópio Dias, Sessões de Júri no Tribunal, Galeria da Câmara dos Deputados da cidade, Banco do Cancelê, Sarau da cidade que Jorge morava depois de casado, e por último, um cemitério do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar um breve resumo da obra. A história se inicia falando sobre Luiz de Garcia. Ele era um homem reservado e que vivia exclusivamente por sua filha, Yaya Garcia. Era viúvo e vivia em uma casa mais afastada das demais, que se enchia de alegria quando Yaya chegava da escola. Na casa ainda havia um homem negro, que era todo dedicado ao seu senhor e sua filha. No círculo pequeno de amizade de Luiz Garcia estava a senhora Valéria, também viúva. Esta tinha um filho, chamado Jorge,
e foi por ele que Valéria chamou Luís à sua casa. Acontecia que ela desejava mandar o filho à Guerra do Paraguai, que acontecia na época, e queria que Luís a ajudasse a fazer a cabeça do jovem. Justificava esse desejo afirmando que era o seu dever como cidadão, e também em referência às glórias e méritos que tais conflitos geram aos vencedores, não acreditando na morte do filho. Porém, sua verdadeira razão era fazê-lo esquecer uma grande paixão. Na casa de Valéria vivia uma moça chamada Estela, que era filha de um grande amigo do seu finado marido. E foi justamente essa moça que despertou em Jorge, o filho de Valéria, a verdadeira paixão. Jorge a amava e até chegou a se declarar e a furtar um beijo da moça, o que fez a moça resolver voltar à casa de seu pai, mas ela apenas negava o amor que sentia. Quando o descobriu, logo acreditou na impossibilidade e o trancou para sempre ao fundo de seu coração. Jorge, que fundia a realidade com romances, tanto a sua paixão, o ar literário, foi à guerra, e lá se manteve fiel à paixão, que em carta a Luís Garcia afirmava tê-lo transformado de criança a homem. Enquanto isso, Estela não sofria de amores. Seu sentimento era como que esquecido, e ela mantinha-se orgulhosa, firme e até mesmo fria. Durante os anos em que Jorge ficou na guerra, Valéria, mesmo não acreditando em vestígios do romance de outros tempos, chamou Estela de volta à sua casa e viveu em perfeita harmonia. Como era seu intuito, a senhora falou à moça da necessidade de se casar, e assim a segunda lhe disse que quando achasse o homem conveniente, a avisaria. Nestas circunstâncias, iniciou-se um convívio mais intenso entre a casa de Luís Garcia e de Valéria. Yaya encantava a todos eles, e ela e Estela logo se fizeram companheiras. Em seguida, a menina deu a falar de um casamento entre o seu pai e a companheira. Luís viu como as duas se davam bem. Estela viu como ele era um homem digno e assim se fez o casamento deles, companheirismo e respeito. Por fim, depois de um longo tempo, Jorge retornou da guerra, e cheio de glórias e conquistas. A sua mãe já havia falecido há algum tempo. Ele também já sabia do casamento de Estela, e como a sua família era amiga da de Luís Garcia, as visitas se fizeram necessárias. Ele inicialmente se abalava, enquanto ela, Estela, era fria como antes. Quando Luís Garcia se fez doente, a presença de Jorge se tornou mais presente, e como um doente lhe pediria que auxiliasse a família, ele passou a ser íntimo da casa da mesma forma que Procópio Dias era. A convivência ali era calma, no entanto, Yaya, que já se tornou moça, parecia sentir por Jorge um desprezo injustificável. A doença de Luís Garcia teve fim, mas seus problemas no coração logo lhe tiraram a vida. Em certo tempo, em uma limpeza de papel que Luís fazia antes da sua morte, encontrou-lhe a carta que Jorge havia lhe mandado quando estava na guerra, descrevendo seu amor fiel que se transformara de uma criança para homem. Achou graça de tal texto e deu-lhe para Estela ler. Ele não viu nenhuma das alterações por qual a esposa passara diante da carta, porém, Yaya viu. Em seguida, a menina passou a desconfiar que houvesse entre a madrasta e Jorge um romance proibido que fosse mantido em segredo no coração dos dois. Nesse tempo também, Procópio Dias afirmava a Jorge o que tinha por Yaya e pedia-lhe seu apoio, ainda mais porque se via obrigado a uma viagem ao Rio, que demoraria 4 meses ou mais. Foi aí também que Yaya mudou seu relacionamento com a sua madrasta e com Jorge. E com Estela vivia de acordo com favorecer a paz doméstica, e com Jorge se tornava amável. Este fez referência a ele sobre o amor de Procópio Dias, ao que a menina não mostrava nem um pouco de interesse. E bastaram esses meses que ele se mantinha fora para que Yaya e Jorge iniciassem um romance. Amavam-se de fato. Quando Procópio Dias chegou, já não sentia tão abalado por Yaya, mas ainda lhe guardava certa paixão. Ao mesmo tempo, Luís Garcia sentia o peso dos problemas cardíacos que tinha e beirava a morte. Estela,
que estava ciente do romance da enteada, não só afirmou se agradar de tal coisa, como também incentivou o casamento dos dois, o mais breve possível, para que fosse possível a Luiz Garcia ter o prazer de dar a bênção à filha no dia de seu casamento. Mas, infelizmente, Luiz Garcia acabou falecendo antes de ver o casamento da sua filha. Yaya, que era profundamente ligada ao pai, ficou abalada por longo tempo e assim adiando seu casamento. Jorge, depois de certo tempo de luto, questionou a noiva sobre a data do casamento, ao que ela respondeu com uma carta de rompimento do casamento. E encarregou ao negro fiel da família a entrega de outra carta a Procópio, tendo esperanças nos sentimentos que ele afirmou há um tempo atrás a ter por ela. Jorge, como resposta à carta de rompimento, enviou outra a Estela, perguntando o porquê da ação de Yaya. Estela questionou a menina, que respondeu que não poderia se casar com Jorge, já que ela o amava. A madrasta, extremamente irritada, agiu até convencer Yaya de que não havia amor nenhum entre eles, e assim respondeu a Jorge que a carta da enteada não passaria de um capricho dela. Por sorte, o negro Raimundo, que servia a família, não entregou a carta a Procópio, e assim o casamento de Jorge e Yaya foi marcado e concretizado sem com que nada os atrapalhasse. E Estela foi para outra cidade a convite de uma amiga, a trabalho, e seu pai, que nunca foi de confiança para Luiz Garcia e sempre viveu dos outros e desejava ver a filha junto com Jorge, não foi com ela e ficou pela cidade. Madrasta e enteada trocavam cartas, e no dia do ano da morte de Luiz Garcia, todo ano, teve um ano que Yaya encontrou ali uma coroa deixada por Estela, a qual ela beijou como se fosse a madrasta que sinceramente ali tinha deixado flores ao falecido marido. E a história termina assim, com Estela indo trabalhar em outra cidade, Luiz Garcia sendo seu falecido marido e Yaya e Jorge juntos. Eu vou falar sobre a telenovela e algumas curiosidades sobre o livro Yaya Garcia. Para começar, irei falar algumas curiosidades. O tempo do livro é cronológico, e um fato acontece após o outro. O escritor Machado de Assis é da última fase do romantismo e se inspirou nessa primeira escola para criar suas primeiras histórias. Yaya Garcia foi o último romance de Machado, publicado no ano de 1878. O espaço em que se passa a história é o tradicional bairro de Santa Teresa, que se localiza ao Rio de Janeiro. O tempo se dá em meados de 1800, entre o desenrolar da Guerra do Paraguai e o seu final, durante os anos de 1865 e 1870. O trecho abaixo deixa claro o período em que se passa. Luiz Garcia transpunhou o doleiro da porta para sair quando apareceu seu criado e lhe entregou esta carta. 5 de outubro de 1866. Ao contrário de outros escritores, Machado de Assis confere às suas personagens femininas um forte papel, que vai aumentando conforme a narrativa. Partindo para a telenovela, o livro foi adaptado pela TV Cultura, em 1982, baseado no romance de Machado de Assis. Para aumentar a audiência da novela, fizeram um concurso, e os jovens tinham que comparar cenas da telenovela com as do livro, que foi uma tacada de marketing maravilhosa, porque fizeram que os jovens interessassem pela novela e pela leitura. Agora, temos uma cena retirada do YouTube, entre as atrizes Maria Lúcia Frota e Gabriela de Oliveira. Yaya mandou-me há pouco este bilhete. Peço-lhe o favor de uma explicação. Jorge. Sogra. Yaya? O que significa isto? Significa o que está escrito aí. Eu não posso me casar com o Dr. Jorge. Por quê? Não posso. Por quê? Eu amo outra pessoa. Não minta.
Não posso me casar porque você gosta dele. Você ficou louca. Quem meteu essa ideia na sua cabeça? Não importa. Se gosta como eu creio, é a sua felicidade que eu estou lhe dando. Ouça. Seja qual for o motivo que você tem para pensar que eu amo Jorge, leia essa carta. Você era essa moça, não era? Era eu. Vê? Foi por mim que ele fez o sacrifício de ir pra guerra. Por amor a mim. Sem nenhuma esperança de ser correspondido. Lutou, foi ferido. Certo que a sua paixão por mim era eterna. Eterna. É duro de ouvir, minha filha, mas não existe nada eterno nesse mundo. Nada. Nada. As mais profundas paixões morrem com o tempo. Por uma paixão, o homem afronta a vontade da mãe, pede a morte, arrisca a vida. E essa paixão extraordinária morre num simples namoro entre 2 xícaras de chá. Você não amou nunca? Não ama? Havia entre nós um fosso largo demais. Eu era mais velha, pobre, humilde. Ele era rico, considerado. Um amor entre nós seria impossível, porque me pareceria uma espécie de favor. E a minha taça de gratidão estava cheia. Nada disso teria nenhuma importância se a natureza tivesse me dado um outro coração. Menos altivo, talvez. Nunca uma porta se abriu para mim por obséquio. Nunca. Mão nenhuma apertou a minha por simples condescendência. Mesmo você, Yaya. Você me amou como se eu fosse sua mãe. Eu amei você como se você fosse minha filha. Mas bastou-me para isso estender os braços. Foi preciso subir nem descer. Vê. Era isso que eu era, que sou. Uma espécie de animal feroz que prefere a charneca ao jardim. Era isso que você queria saber? Pois aí tem a minha história. É a história desta carta. Agora podemos rasgar. Então, é narrador onisciente. Ele conhece os fatos, mas não participa da ação. Um exemplo: Luiz Garcia transpunha a soleira da porta para sair, quando chega um criado e lhe entrega uma carta. Ou seja, o narrador conhece os fatos, mas não participa da ação. É discurso direto. Um exemplo: Raimundo respondia cantarolando: bonito santo, santo gostoso. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos e estudiosos um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. Machado de Assis escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário.
Ele faleceu no dia 29 de setembro de 1908, aos seus 69 anos. Machado de Assis tem 10 romances, 200 contos, 10 peças, 5 poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Machado de Assis é considerado um introdutor do realismo no Brasil. Agora eu vou citar alguns exemplos de figuras de linguagens presentes no decorrer do texto. Com a alma nos olhos e os olhos na ponte e você anda vendo estrelas à meia-noite são 2 exemplos de paradoxo. Era como se seus olhos baixassem o chão, um exemplo de metáfora. O olho de diamante e a taça da vida, 2 exemplos de conotação. Que a respeite, que a mereça, um exemplo de polissíndeto. Calar o coração e a noite era fria e melancólica, 2 exemplos de personificação. Dormiram ainda sem sono e eram muito semelhantes, porém com muita diferença, 2 exemplos de antítese. Embora as 2 funções estejam presentes no livro, a linguagem objetiva predomina ao longo do texto, pois em todo o livro fica presente as ações de personagens de forma clara. A seguir eu vou apresentar um glossário de palavras eruditas. A primeira, obsequiar, verbo, prestar serviços a, fazer favorizar. Segunda, apreço, substantivo masculino, significa estima, admiração, consideração ou respeito que se demonstra por algo ou alguém. Terceira, forcejar, verbo, fazer ceder à força, forçar. Quarta, coisa, substantivo feminino, o antigo coisa, tudo que existe de maneira real ou abstrata. Lúgubre, adjetivo, que pode estar relacionado à morte, que faz lembrar a morte ou os funerais. Fúnebre, macabro. Altíveis, substantivo feminino, característica ou particularmente do altivo, ou seja, nobreza ou dignidade. Sétima, gracejo, substantivo masculino, ação ou efeito de gracejar, dizer coisas engraçadas. Oitava, taciturno, é um adjetivo, característica de quem fala pouco. Calado, aluno taciturno. Heptalâmio, significado de heptalâneo é um substantivo masculino, poema lírico lido recitado por ocasião de um casamento ou composto em louvor a ele. Décima, laureado, significado de laureado, é um adjetivo, quer dizer ornamentado ou coroado. De todas as funções de linguagens, as que prevalecem no texto são a função poética e referencial, principalmente a função poética, pois ao longo do texto o autor deixa claro todas as ações dos personagens e usa das figuras de linguagem para isso. Yaya Garcia foi o último livro da fase romântica de Machado, sendo lançado originalmente em folhetim nos dias 1 a 2 de março de 1871, no recém-lançado jornal O Cruzeiro, onde Machado trabalhava como cronista semanal, que foi lançado posteriormente no mesmo ano como livro.